é você separar as zonas de funcionamento do motor. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer, eu já falei isso em outras aulas, mas vamos colocar de novo aqui. O que o cliente vai estar precisando do motor, como o cliente vai precisar do motor nas fases de funcionamento desse motor, né, nos pontos de funcionamento. Quando o cliente não está acelerando pé a fundo, ele não quer potência, ele não está exigindo potência do motor naquele momento. Ele vai exigir potência quando ele pisar a fundo, né? Quando ele estiver querendo que o carro desenvolva, quando ele pisar no fundo ele vai precisar de torque, né? Então nesse momento existe uma demanda do cliente por força, ele quer força, que o motor desenvolva força, e daí nesse sentido você precisa separar essas duas partes. A parte onde o cliente não demanda torque, onde ele não quer potência, e a parte onde o cliente quer potência. Por que você tem que fazer essa separação? Para que você possa privilegiar um acerto que seja econômico, né, na condição onde o cliente não está demandando torque, ele não precisa de torque, ele quer só que o motor trabalhe para entregar uma potência, né, no sentido para que ele possa, por exemplo, seguir um trânsito, né, tá na velocidade da rodovia, ou então na velocidade dentro da cidade, 60 por hora, 30 por hora, 40 por hora, 80 por hora, 120 por hora, independente, né, ele vai estar seguindo o trânsito ou seguindo a velocidade da rodovia. E daí, nesse momento, ele não está pedindo torque para o motor, ele só quer seguir, ele só quer que o carro ande. E nesse momento, como ele não quer performance, o que eu recomendo fazer é que você faça a calibração do lambda 1, que é a riqueza estequiométrica, né, que é o lambda estequiométrico. Para isso, né, no caso, para você economizar o combustível. Mas daí você pode perguntar para mim, tá, Jean, se eu quero economia, eu posso daí de repente colocar uma mistura pobre, né? Porque a mistura pobre eu injeto menos combustível, então se eu injeto menos combustível para o mesmo ponto de funcionamento, talvez eu vou estar economizando, tá? Seja legal, seja interessante, né? Tem uma pergunta interessante, até, vamos dizer assim, pertinente, né, esse ponto, né? Que você está injetando menos combustível, teoricamente você está economizando. Mas a gente tem que pensar nas características do combustível. Por isso que é muito importante que você conheça as características do combustível para que você possa fazer um acerto da maneira correta. Então, sabendo das características do combustível, no caso dos combustíveis do ciclo Otto, né, que é no caso o álcool, a gasolina, o metanol também, esses combustíveis eles não funcionam com mistura pobre. A mistura pobre vai fazer com que se tenha perda de potência e vai fazer com que a velocidade da combustão, nesse momento onde tem falta de combustível, seja diminuída e nesse caso você não consegue aproveitar a energia química que tem no combustível para transformar em energia para gerar torque, para gerar potência, para fazer o pistão, no caso, ser empurrado para baixo, né, depois quando teve a combustão, né, e daí nesse caso gerar torque e potência para o motor. Então, no caso, se você colocar uma mistura pobre, o que vai acontecer? Você vai estar perdendo energia, porque você não vai ter a velocidade de combustão necessária, ou que você poderia ter, por exemplo, com a mistura estequiométrica, e se você tem uma velocidade mais lenta, você não consegue fazer com que a pressão que poderia ter dentro da câmara de combustão quando iniciou a combustão, ela não seja alcançada no ponto ideal de, vamos dizer assim, de transferência de torque, vamos dizer assim, transferência da energia química em energia cinética no pistão e daí em torque no virabrequim. Então, usar mistura pobre, teoricamente, vamos dizer assim, se a gente for pensar de uma maneira bem, tipo assim, lógica, né, injetar menos combustível no mistura pobre seria o melhor, porque eu estou economizando, eu estou colocando menos combustível, daí o negócio é para funcionar melhor. Mas a característica do combustível faz com que isso não aconteça. Então você precisa ter, nesse sentido, uma mistura no mínimo estequiométrica, para que você tenha uma combustão que tenha velocidade de combustão, que você possa aproveitar ao máximo a energia química que aquele combustível tem para gerar potência. Então, se você quer, no caso, ter um acerto para consumo, o lambda que você tem que buscar é o lambda 1, né, que no caso é o resultado de uma combustão estequiométrica, que a sonda, né, vai verificar lá no coletor de escapamento, e daí nesse sentido, com esse valor 1, né, você sabe que, ok, eu estou tendo uma combustão o mais completa possível, eu estou queimando a maior quantidade de combustível possível, e nesse sentido é possível, no caso, economizar combustível. Então é isso que você tem que fazer, por exemplo, deixa eu só ver que uma coisa tem errada aqui, não está tudo certo, funcionando. Então é nesse sentido que você precisa olhar, né? Você precisa, no caso, separar, e é nessa zona, né, que eu estava falando, que não é no pé a fundo, né? Que o cliente não está demandando torque, o melhor a fazer, o recomendado a fazer é você colocar um lambda 1, onde você vai ter uma economia de combustível, né, no caso para o cliente.